Quimera. A quimera representa uma das aberrações mais temidas da mitologia grega. Nascida de Tífon e Equidna, essa entidade monstruosa carrega três naturezas distintas em um único corpo aterrorizante. Sua frente exibe a força brutal de um leão, enquanto do meio de suas costas emerge a cabeça de uma cabra, e sua cauda termina em uma serpente viva e venenosa. Das profundezas de sua garganta jorra fogo intenso, capaz de devastar campos inteiros e transformar vilas em cinzas. O herói Belerofonte recebeu a missão aparentemente impossível de eliminar esta besta. Montado em Pégaso, o cavalo alado, ele atacou do céu, onde as chamas não podiam alcançá-lo. Com uma lança especialmente preparada, Belerofonte perfurou a criatura repetidamente até que ela finalmente tombou. A quimera simboliza a desordem primordial, a fusão impossível de elementos que não deveriam coexistir. Seu legado permanece na linguagem científica moderna, onde organismos com células geneticamente distintas recebem seu nome, ecoando a antiga noção de combinações contra a natureza. Grifo. O grifo surge nas mitologias do Oriente Médio e da Grécia como um guardião majestoso de riquezas inimagináveis. Combinando o corpo poderoso do leão com a cabeça afiada e as asas enormes de uma águia, esta criatura personifica tanto o domínio terrestre quanto o celestial. Antigos artesãos esculpiam grifos nas entradas de templos e túmulos, acreditando que sua dupla natureza os tornava vigilantes perfeitos. A parte leonina garantia força física inigualável, enquanto a porção de águia proporcionava visão aguçada e capacidade de patrulhar os céus. Lendas contam que grifos construíam ninhos no alto de montanhas inacessíveis, onde acumulavam ouro e pedras preciosas roubadas de minas antigas. Qualquer mortal ousado o suficiente para escalar essas alturas enfrentaria garras poderosas e um bico capaz de rasgar armaduras. Os grifos também aparecem em heráldica medieval, onde representavam vigilância e coragem divina. Sua imagem transmitia a mensagem de que o guardião possuía tanto poder mundano quanto bênção celestial. Esfinge. A esfinge grega difere significativamente de sua contraparte egípcia, embora ambas compartilhem a forma fundamental de leão com cabeça humana. Na tradição helênica, a esfinge aterrorizou a cidade de Tebas por anos incontáveis. Posicionada em um rochedo à beira da estrada principal, ela parava todos os viajantes com um enigma mortal. A pergunta permaneceu a mesma através das gerações. Que criatura caminha sobre 4 pernas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Aqueles que falhavam em responder eram lançados do penhasco ou devorados imediatamente. A resposta correta, finalmente dada pelo herói Édipo, revelava-se elegantemente simples. O ser humano, que engatinha na infância, anda ereto na idade adulta e usa bengala na velhice. Furiosa por ter seu enigma solucionado, a esfinge se atirou do rochedo, encerrando seu reinado de terror. Este mito ilustra como a inteligência pode triunfar sobre a força bruta e como o autoconhecimento é a chave para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Centauro. Os centauros habitavam as montanhas e florestas da Grécia Antiga, representando a fronteira nebulosa entre civilização e selvageria. Da cintura para cima, exibiam torsos humanos musculosos, enquanto da cintura para baixo possuíam o corpo completo de um cavalo de guerra. A maioria dos centauros vivia em tribos violentas, embriagando-se com vinho e atacando viajantes desafortunados. Suas batalhas contra os Lápitas, durante o casamento de Pirito, tornaram-se lendárias por sua brutalidade. Contudo, nem todos os centauros seguiam esse padrão. Quirón destacava-se como exceção notável, sendo mentor dos maiores heróis gregos. Ele ensinou medicina a Asclépio, arqueirismo a Hércules e estratégia militar a Aquiles. Sua sabedoria era tão profunda que mesmo os deuses o consultavam. Os centauros provavelmente originaram-se das primeiras observações gregas de cavaleiros nômades das estepes, povos cuja habilidade equestre era tão extraordinária que pareciam formar uma única criatura com seus cavalos. Esta fusão simboliza eternamente o conflito humano entre razão e paixão, entre o intelecto refinado e os impulsos animalescos. Hárpia. As harpias voavam pelos céus da Grécia como agentes implacáveis de castigo divino. Possuindo rostos de mulher em corpos de aves de rapina, elas serviam aos deuses como executoras de sentenças. Suas asas poderosas geravam ventos tempestuosos, e suas garras afiadas arrancavam comida das mãos dos condenados. O rei Fineu sofreu seu tormento mais famoso quando as harpias roubavam ou contaminavam cada refeição que tentava fazer, deixando-o à beira da inanição. Os argonautas eventualmente libertaram Fineu ao perseguir as harpias através do céu até as ilhas Estrófades. As harpias personificavam forças naturais destrutivas, especialmente tempestades súbitas que roubavam colheitas e destruíam propriedades. Seus gritos estridentes ecoavam como trovões distantes, anunciando desgraça iminente. Na interpretação moderna, elas representam vingança implacável e justiça cega, perseguindo os culpados sem piedade ou hesitação até que a punição seja completa. Manticora. Da antiga Pérsia emerge a manticora, uma aberração que combina as piores características de múltiplos predadores. Seu corpo de leão fornece velocidade e poder esmagador. Seu rosto grotescamente humano permite inteligência maligna e capacidade de imitar vozes humanas para atrair vítimas. Sua cauda de escorpião lança espinhos venenosos
venenosos capazes de perfurar armaduras a grandes distâncias. O nome Manticora deriva diretamente de palavras persas, significando devorador de homens, um título merecido por seu apetite insaciável por carne humana. Testemunhas alegavam que a Manticora consumia presas inteiras, ossos e roupas incluídos, não deixando vestígio algum de suas vítimas. Seu rugido combinava o bramido de leão com trombetas e tambores, um som tão perturbador que paralisava guerreiros experientes de medo. Comerciantes que viajavam pela Rota da Seda levaram histórias da Manticora para o Ocidente, onde ela se fundiu com bestiários medievais como símbolo máximo de predação e malevolência. A criatura representa os perigos de territórios desconhecidos e o medo primordial de ser consumido completamente, deixando de existir até na memória. Minotauro. No coração do labirinto de Knossos vagava o Minotauro, uma criatura nascida de punição divina e desejo não natural. O rei Minos de Creta ofendeu Poseidon ao se recusar a sacrificar um touro sagrado. Em retaliação, o deus do mar enfeitiçou Pasífae, esposa de Minos, fazendo-a se apaixonar pelo touro. Da união impossível nasceu o Minotauro, metade homem e metade touro, uma criança que Minos não podia reconhecer, mas também não podia matar. O rei ordenou que Dédalo, o maior arquiteto do mundo, construísse um labirinto tão complexo que escape fosse impossível. Ali o Minotauro foi aprisionado, alimentado com tributos humanos enviados por Atenas. 7 jovens e 7 donzelas eram entregues a cada 9 anos, adentrando o labirinto para nunca mais retornar. Teseu, príncipe ateniense, finalmente entrou no labirinto voluntariamente, carregando apenas uma espada e um novelo de linha dado por Ariadne. Após derrotar o Minotauro em combate brutal, Teseu seguiu a linha de volta à saída, libertando Atenas de seu tributo sangrento. Basilisco. O basilisco reina como o mais letal entre todos os répteis mitológicos europeus. Textos gregos e romanos o descrevem como uma serpente pequena, não maior que 30 centímetros, mas infinitamente mais perigosa que qualquer dragão gigante. Sua toxicidade era tão extrema que matava a vegetação ao seu redor simplesmente por passar. Pássaros caíam mortos do céu ao sobrevoar seu covil. Segundo as lendas, o basilisco nascia quando um galo chocava um ovo de serpente durante dias de Sírius, a estrela canicular, criando uma abominação contra todas as leis naturais. O olhar do basilisco transformava vítimas em pedra instantaneamente, e seu hálito carregava pestilência mortal. Paradoxalmente, esta criatura supremamente perigosa possuía vulnerabilidades específicas. Espelhos refletiam seu olhar letal de volta para si mesmo, destruindo-o instantaneamente. O canto de um galo ao amanhecer era insuportável para o basilisco, fazendo-o fugir ou perecer. Caçadores medievais supostamente carregavam galos em gaiolas ao rastrear basiliscos, usando o canto como arma. Dragão. Dragões manifestam-se em praticamente todas as culturas humanas, mas suas naturezas variam dramaticamente entre Oriente e Ocidente. No imaginário europeu, dragões são bestas massivas com escamas impenetráveis, asas de couro capazes de gerar vendavais e bocas que expelem fogo líquido. Eles acumulam tesouros em cavernas profundas, guardando ouro e joias com avareza insaciável. Heróis medievais mediam sua grandeza pela capacidade de matar dragões, e cada reino possuía lendas de cavaleiros confrontando estas bestas. São Jorge tornou-se santo ao libertar uma cidade de um dragão que exigia sacrifícios humanos. Siegfried banhou-se no sangue de dragão para obter invulnerabilidade. Contrastando completamente, dragões chineses são espíritos benevolentes associados a rios, chuvas e prosperidade agrícola. Com corpos serpentinos alongados, barbatanas ondulantes e chifres majestosos, eles controlam as águas que sustentam a vida. Imperadores chineses adotavam o dragão como símbolo de poder legítimo, enquanto camponeses oravam a dragões por chuvas que salvariam colheitas. Esta dicotomia reflete diferenças culturais profundas. O Ocidente vê a natureza como adversária a ser conquistada, enquanto o Oriente busca harmonia com forças naturais. Dragões europeus personificam caos e ganância, enquanto dragões asiáticos representam sabedoria e equilíbrio. Hidra. Nos pântanos venenosos de Lerna espreitava a Hidra, um terror aquático que desafiava toda a lógica de combate. Esta serpente colossal possuía 9 cabeças, cada uma capaz de cuspir veneno tão potente que seu vapor derretia a carne. O verdadeiro terror da Hidra revelava-se quando guerreiros tentavam decapitá-la. Para cada cabeça cortada, 2 novas brotavam dos tocos sangrentos. A criatura tornava-se progressivamente mais perigosa conforme a batalha continuava, multiplicando-se em resposta a ferimentos. Hércules enfrentou a Hidra como o segundo de seus 12 trabalhos, inicialmente atacando sozinho com espada e clava. Rapidamente percebeu a futilidade de sua abordagem quando a Hidra dobrou, depois quadruplicou o número de cabeças. Seu sobrinho Iolau trouxe a solução: tochas acesas. Enquanto Hércules decapitava cada cabeça, Iolau cauterizava os tocos com fogo, impedindo a regeneração. A cabeça central era imortal, então Hércules a enterrou sob uma rocha gigantesca. Posteriormente, ele mergulhou suas flechas no sangue da Hidra, tornando-as letalmente venenosas. A Hidra simboliza problemas que se multiplicam quando confrontados
confrontados diretamente, ensinando que algumas ameaças requerem estratégia sofisticada ao invés de força bruta. Ouroboros. O Ouroboros apresenta-se como uma imagem simples, mas profundamente complexa. Uma serpente ou dragão devorando a própria cauda, formando um círculo perfeito e infinito. Originando-se no Egito Antigo, esta representação atravessou milênios e culturas, aparecendo em textos alquímicos, filosofia grega e simbolismo hermético. O Ouroboros encapsula conceitos de eternidade, autossuficiência e o ciclo perpétuo de morte e renascimento. Ao consumir-se, a serpente se renova constantemente, destruindo e criando simultaneamente. Alquimistas medievais adotaram o Ouroboros como o símbolo central de suas práticas, representando a transmutação de matéria e o objetivo de transformar chumbo em ouro. Filosoficamente, a imagem questiona distinções entre começo e fim, criador e criado, causa e efeito. Quetzalcoatl, a serpente emplumada, dominou o panteão mesoamericano por mais de 1000 anos. Esta divindade combina o corpo ondulante de uma serpente com plumas iridescentes de Quetzal, criando uma fusão visual impressionante de terra e céu. Para os toltecas, maias e astecas, Quetzalcoatl representava sabedoria, vento, agricultura e a própria civilização. Lendas acreditam a ele a invenção dos calendários, a descoberta do milho e o ensinamento de artes e ciências aos humanos. Diferente de muitas divindades mesoamericanas que exigiam sacrifícios sangrentos constantes, Quetzalcoatl preferia oferendas de borboletas, flores e jade. Seu sacerdócio enfatizava conhecimento e autodisciplina ao invés de violência ritual. Um mito crucial narra como Quetzalcoatl desceu ao submundo para recuperar ossos de humanidades anteriores, misturando-os com seu próprio sangue para criar a humanidade atual. Outra história conta seu conflito com Tezcatlipoca, deus da noite e feitiçaria, que o enganou e forçou ao exílio. Quetzalcoatl partiu para o leste em uma jangada de serpentes, prometendo retornar. Esta profecia teve consequências trágicas quando Hernán Cortés chegou do leste em 1519, com alguns astecas inicialmente confundindo o conquistador com o deus retornando, Cérbero. Nas portas do Hades, onde o rio Estige separa os vivos dos mortos, fica Cérbero em vigília eterna. Este cão monstruoso possui 3 cabeças ferozes, cada uma representando dimensões diferentes do tempo, passado, presente e futuro. Alguns relatos adicionam juba de serpentes vivas ao redor de seus pescoços e uma cauda de serpente que golpeia independentemente. Cérbero permite que todos os mortos entrem no submundo sem resistência, mas impede qualquer alma de escapar. Vivos que tentam entrar enfrentam suas 3 bocas repletas de presas afiadas e seu latido ensurdecedor que ecoa através dos túneis do Hades. Apenas em ocasiões raríssimas, heróis conseguiram passar por Cérbero. Orfeu tocou sua lira com tal beleza melancólica que as 3 cabeças adormeceram, permitindo-lhe entrar para resgatar Eurídice. Hércules recebeu seu 12º e mais difícil trabalho, capturar Cérbero e trazê-lo à superfície. Com permissão de Hades, Hércules dominou o cão usando apenas força física, sem armas, estrangulando-o até a submissão. Após exibi-lo brevemente no mundo dos vivos, Hércules devolveu Cérbero ao seu posto. O guardião representa a inevitabilidade da morte e a separação absoluta entre vida e morte, um limiar que não pode ser cruzado impunemente. Golem. Do misticismo judaico europeu surge o Golem, uma criatura de argila animada por invocações sagradas. A história mais famosa localiza-se em Praga do século XVI, onde o rabino Juda Loew criou um golem para proteger o gueto judeu de pogroms violentos. O rabino moldou a argila do rio Vltava em forma humanoide, inscrevendo a palavra hebraica Emet, verdade, em sua testa. Através de rituais cabalísticos envolvendo os nomes secretos de Deus, o Golem ganhou vida. Ele patrulhava as ruas à noite, interceptando atacantes e protegendo famílias vulneráveis. O Golem seguia comandos literalmente, sem compreensão contextual ou julgamento moral. Sua força era sobre-humana, capaz de erguer carroças inteiras e derrubar portões. Porém, conforme o Golem crescia em poder, tornava-se progressivamente mais difícil de controlar. Em algumas versões, ele enlouqueceu e começou a destruir propriedades indiscriminadamente. O rabino foi forçado a apagar a primeira letra de Emet, deixando Met, morte, desativando a criatura. A argila inerte supostamente permanece escondida no sótão da Sinagoga Velha Nova de Praga até hoje. O Golem representa tanto o poder protetor da fé, quanto os perigos de criar vida artificial, ecoando em ficções modernas sobre inteligência artificial e robótica. Kitsune. Do folclore japonês, nenhuma criatura é mais complexa ou fascinante que a Kitsune, a raposa espiritual. Estas entidades vivem por séculos, desenvolvendo caudas adicionais a cada 100 anos até atingir 9 caudas, o ápice de seu poder. Kitsunes possuem habilidades extraordinárias de transformação, podendo assumir forma humana perfeitamente convincente, geralmente de mulheres belas. Existem 2 categorias principais de Kitsune. As Zenku servem Inari, divindade dos arrozais, e atuam como mensageiras celestiais e guardiãs. Elas habitam santuários, protegem
aldeias e trazem prosperidade àqueles que as respeitam. Kitsune Zenko podem abençoar fazendas com colheitas abundantes e advertir devotos sobre perigos iminentes. Em contraste, as Yakus são kitsunes selvagens que habitam florestas e montanhas. Elas praticam travessuras elaboradas, às vezes seduzindo homens para relacionamentos que duram anos antes de revelarem sua natureza verdadeira. Yaku podem possuir humanos, causando comportamento errático chamado Kitsunetsuki. Todas as kitsunes compartilham afinidade com o fogo místico, criando chamas de raposa que flutuam no ar. Elas também podem ver e manipular destinos humanos através de esferas mágicas chamadas Hoshi no Tama. Respeitar kitsunes era essencial na sociedade japonesa tradicional. Ofendê-las garantia vingança criativa e humilhante. As kitsunes representam a ambiguidade moral da natureza, capaz de benevolência torturadora e capricho perigoso. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Se você tem gostado do conteúdo e quer me ajudar a criar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Deixei na tela outro vídeo que escolhi especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo.